Hoje nós vamos tratar da sexta mensagem dessa série de mensagens dos evangelhos harmonizados e apresentados em ordem cronológica. E hoje nós vamos tratar desse tema que nem sempre é fácil ou agradável, que é a genealogia de Jesus. Nós temos esse texto, ou essa realidade da genealogia de Jesus, sendo apresentada em dois lugares, em dois textos diferentes. Primeiro nós encontramos em Mateus capítulo 1, nos 17 primeiros versículos, e também Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 23, vai relatar a genealogia de Jesus. Tem algumas diferenças entre elas, tem algumas coisas que nós precisamos harmonizar aqui nesses dois textos. É um texto difícil, é um tema difícil, porque tem muitas diferenças entre as duas genealogias, mas também tem muita riqueza para nós aqui. Eu queria começar com o desafio de nós lermos essa genealogia. Eu sei o quanto isso é difícil. Quando eu comecei a ler as Escrituras, eu fiquei preso várias vezes em genealogias. Primeiro eu comecei a ler a partir de Gênesis e dizia assim: eu vou ler a Bíblia inteira. E quando chegou lá no final do capítulo 4, início do capítulo 5 de Gênesis, eu fiquei travado na genealogia, porque eu não entendia a razão daquilo, não entendia por que a genealogia precisava estar lá, aquilo não se encaixava em nada na minha vida, não tinha nenhum ensino aparente para mim ali, mas era o começo, né? Então eu superei aquilo e fui indo adiante. Algumas genealogias menores no Pentateuco, mas chegou na genealogia dos reis. Lá no livro das Crônicas, os 3 primeiros capítulos, nós vamos encontrar genealogias, e reis atrás de reis, e famílias atrás de famílias, e ali travou de verdade, né? Mas aquilo nem era o pior. Depois nós íamos encontrar lá em Esdras também, no período pós-exílio, algumas genealogias terríveis que ali travou por dias e dias, e foi difícil superar aquilo, né? E eu confesso que a primeira vez a superação foi só: eu vou ler esse negócio aqui para me livrar disso, porque eu não conseguia ver nenhum ensino aparente para mim. Eu não conseguia ver que tinha alguma coisa ali que Deus queria me ensinar, exceto me informar. E nem sempre a gente está em busca de informação. O que nós buscamos quando nos voltamos para a palavra é mais do que informação. Nós procuramos informações que possam ser usadas, que possam ser parte do meu dia a dia, parte da minha vida. E por isso eu travava nas genealogias. Mas há algo que a gente precisa pensar, irmãos. O Novo Testamento, aquele testamento que fala da nova aliança, daquilo que Deus fez conosco, da história que nós vivemos, não que tenha jogado todo o restante fora, mas é o cumprimento total daquilo que é a salvação plena que Deus havia prometido. O Novo Testamento começa com uma genealogia. Tem que existir uma razão para isso, superior a simplesmente nos dar uma informação sobre a genealogia. Por quê? Porque a Bíblia traz para si mesma, ou diz sobre si mesma, ser inspirada por Deus. Ou seja, a própria Bíblia se intitula Palavra de Deus. Então, se o texto começasse simplesmente assim: Jesus é filho de Davi, que era filho de Abraão, e como filho aí nós temos descendência, né? Pronto, nós teríamos que acreditar isso. Nós não teríamos mais nenhuma dificuldade, nós não teríamos mais nenhum problema, ou mais do que isso, nós não teríamos nada para perguntar, porque a Bíblia já estaria dizendo. Nós não precisaríamos de prova. A Bíblia não se propõe a provar nada para nós. Então o que Mateus está fazendo não é provar. O que Mateus está fazendo ali e o que Lucas está fazendo ali é mais do que nos dar provas. Existem ensinos nesses textos que podem fazer parte, devem fazer parte da nossa vida todos os dias, devem fazer parte diariamente daquilo que é a nossa realidade. Então vamos começar com o desafio de ler essa genealogia juntos. Vamos lá? Juntos, que eu digo, você vai acompanhar pelo telão, né? E eu vou ler aqui para você não se perder junto comigo. Começa assim, em Mateus capítulo 1.
registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Até aí tudo bem. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Ufa! Mas Lucas 3 também tem a genealogia. Olha o que diz lá. Ele era, Jesus, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodã, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Iade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, meu Deus, filho de Natã, filho de Davi. Até aí parece tudo bem. Mas tem mais. Filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá. Agora parece ficar parecendo com a outra, né? Parecida com a outra. Filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. E ele segue, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá. E quando nós pensamos que acabou, ainda tem mais um pouquinho. Filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ufa! Você percebeu de início que as duas parecem ser bem diferentes? Parecem ser dois textos diferentes. E tem uma razão importante para os dois textos serem diferentes. Lucas, ele vai apresentar sua genealogia já depois do batismo, antes do início do ministério de Jesus, com um propósito. O propósito de Lucas é mostrar historicamente quem era Jesus. Mateus tem outro propósito, e a gente vai chegar lá. A grande verdade é que, falando sobre a questão da genealogia de Jesus, a primeira coisa que a gente aprende
é que Mateus e Lucas têm objetivos diferentes. Então, vou explicar isso para a gente entender as diferenças e depois nós vamos para aquilo que é a parte mais prática desse texto. Nós não vamos lê-lo novamente, ufa, né? Mas nós vamos tirar algumas lições bastante importantes desses textos. Bom, primeira coisa que eu quero dizer falando sobre as diferenças é que Lucas procura ser preciso e histórico. Você lembra que o Evangelho de Lucas começa com a afirmação de Lucas de que ele mesmo pesquisou direitinho sobre tudo o que aconteceu e estava escrevendo um relato ordenado a Teófilo para que ele soubesse exatamente quando e como as coisas aconteceram? Então é isso que Lucas está fazendo. Lucas está trabalhando aqui como um historiador. Então o relato de Lucas pretende ser o mais acurado possível, o mais perfeito possível, o mais organizado possível. Mateus tem outro propósito. Mateus tem o propósito ou a intenção de apresentar o fato de que Jesus descende de Abraão e de Davi. E ele vem desenvolvendo essa genealogia. Mateus começa lá de cima e vem seguindo até José. Lucas começa de José e vem voltando mais adiante até Adão. Então essa já é uma diferença importante. Era muito comum entre os judeus escreverem a genealogia imperfeita. Isso era muito comum. Por quê? Porque a genealogia tinha um propósito maior do que apresentar os nomes. O propósito era, eles escolhiam algum tipo de esquema para ser utilizado. No caso aqui, Mateus vai escolher 14 gerações, e ele escolhe esse esquema e ele vai apresentando os nomes que para ele devem ser apresentados dentro daquele esquema. Lucas não, Lucas se preocupa, tanto que Lucas tem mais de 70 nomes apresentados, e ele se preocupa com a historicidade, com a perfeição dessa questão histórica. Então Lucas apresenta a real genealogia de Jesus. Se você quer uma genealogia histórica, vá a Lucas. Mateus, ele apresenta a genealogia dos reis de Israel. Então o que Mateus está fazendo? Mateus começa lá em Davi e depois vai seguindo por Salomão, por exemplo. Mas Lucas, quando fala de Davi, ele fala de outro filho de Davi, que é Natã. Porque essa é a real sucessão. Mas quem sucedeu o trono de Davi não foi Natã, foi Salomão. Então o que Mateus faz é apresentar a sucessão dos reis de Israel. É a sucessão da linha de Davi, da linha pública de Davi, apresentando, e lá na frente em Salatiel, eles vão se reconciliar, né? Mas Mateus apresenta quem foram os reis, enquanto Lucas apresenta a real genealogia. Por fim, Mateus conecta Jesus com Abraão e com Davi, mas Lucas conecta Jesus com toda a raça humana. Ele vai até Adão, e lá no final ele diz que é filho de Adão, filho de Deus. Então tem essas diferenças, cada um tem um propósito. Um está sendo histórico, está sendo preciso, e outro está mostrando a descendência davídica, os tronos de Israel, os reis de Israel. Então vamos dar uma olhada no texto. Calma, nós não vamos ler tudo de novo, né? Você está acostumado nas últimas mensagens a perceber que eu vou colocando o texto e a gente vai falando. Eu vou colocar só esse aí, porque esse é o texto mais importante daquilo que Mateus fala. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, Mateus apresenta Jesus, o Cristo, que é Messias, a palavra em hebraico, esperado por Israel, prometido nas Escrituras. Não há nada de suave aqui. Mateus introduz Jesus dizendo: ele é descendente de Abraão, ou seja, tem promessas na descendência de Abraão, e ele é descendente de Davi e tem promessas no trono de Davi. Cristo, quando ele usa essa expressão genealogia de Jesus Cristo, Cristo era primariamente um título. O título significa ungido, né? Cristo e Messias são palavras similares, uma Cristo em grego e Messias em hebraico, as duas significam ungido, e elas eram um título de alguém que recebeu uma unção de Deus. Mas com Jesus ela se torna, na igreja primitiva, um nome.
Então, Mateus está usando aqui também como nome, Jesus Cristo. É como se fosse uma espécie de sobrenome. Paulo vai usar isso. Paulo, quando usa Cristo como título, ele diz Cristo Jesus. Mas quando ele diz Jesus Cristo, ele está usando Cristo como nome. Então, as duas formas são apresentadas aqui. Filho de Davi é uma expressão muito importante que Mateus vai usar durante o seu evangelho, vai nos apresentar Jesus como descendência real, como o rei prometido a Israel. Tem muitos textos do Antigo Testamento que mostram isso. Eu vou ler só um, que é um dos textos que inclusive baseou uma das músicas que nós cantamos no período dos cânticos hoje, que é Isaías 9, os versículos 6 e 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Até aí tudo bem. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa é a parte que todo mundo conhece. E o texto continua dizendo: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Era uma promessa de Deus que o trono de Davi permaneceria, que o reinado da descendência de Davi permaneceria. Davi permaneceria reinando sobre Israel através da sua descendência. E o que Mateus está nos dizendo aqui é que Jesus vem cumprir essa promessa, que ele é primariamente o Messias prometido a Israel, a descendência de Davi prometida à nação de Israel. Mas ele disse também que é filho de Abraão. E aqui é um detalhe interessante, porque Deus fez promessas a Abraão, e uma das promessas é de que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. E ele diz que é filho de Davi, e ali a promessa se refere a Israel. Mas quando ele diz que é filho de Abraão, ele está dizendo, mas essa promessa alcança o mundo todo. Então o Cristo, o Salvador, chegou para cumprir as promessas de Israel, mas para estender o seu domínio, trazendo salvação a toda a humanidade. Então ele está declarando desde já algo que fica muito claro no seu evangelho, que é uma salvação que alcança todos os povos e não somente o povo judeu. Então a gente poderia pensar assim, Jesus, o Messias, ele veio em cumprimento das promessas do reino feitas a Davi. Então o reino de Deus se cumpre ou cumpre as promessas feitas a Davi. E ele vem em cumprimento das promessas feitas a Abraão, de abençoar todos os povos, de abençoar também os gentios. Bom, outros fatos aí sobre essa genealogia para a gente entrar numa parte mais prática. Um detalhe interessante: 4 mulheres são apresentadas na genealogia de Mateus. Isso é muito incomum. Você pode perceber que na genealogia de Lucas nenhuma mulher é mencionada, mas na de Mateus 4 mulheres são mencionadas. Nos registros históricos de genealogias dos judeus, mulheres não eram mencionadas. A genealogia era sempre apresentada pelos homens, tanto que, sendo José pai adotivo de Jesus, não um pai biológico, as duas genealogias apresentam a genealogia de José. Não a de Maria, mas a de José, porque só assim uma genealogia poderia ser apresentada. E um outro detalhe: o fato de Jesus ser filho adotivo de José, dentro da cultura judaica não fazia nenhuma diferença. A adoção e o ser pai naturalmente eram exatamente a mesma coisa, envolviam exatamente as mesmas realidades. Bom, mas 4 mulheres são apresentadas. E essas mulheres têm alguma coisa para nos ensinar. Bom, a primeira coisa é que as 4 são estrangeiras. Isso vai mostrar algo interessante, que a salvação não é só para os judeus, mas que alcançou todos os povos e nós também. As 4 mulheres têm no seu histórico pecados gravíssimos. Nós vamos encontrar Tamar. Você lembra da história de Tamar? Tamar tem um filho com o seu sogro. Claro que o sogro havia pecado contra ela em não dar o filho mais novo em casamento, mas ela cria toda uma circunstância, dorme e engravida do seu sogro, e aí então a descendência de Jesus prospera. O sogro de Tamar quem era?
Judá, um dos 12 filhos de Jacó. Raabe, você lembra da história de Raabe? Raabe é apresentada na história de Jericó como uma prostituta. Batseba, você lembra da história? Ela é a mãe de Salomão, mas ela era casada com outro homem. E ela então comete adultério com Davi, e Davi, além desse adultério, ainda planeja a morte do seu marido e a toma como esposa, tanto que o primeiro filho deles morre na história que nos é apresentada. E Ruth não tem nenhum desses pecados na sua vida. Ruth, ao contrário, Ruth é um belo tipo de Jesus, apresenta realmente quem Jesus era, mas ela era moabita. Você lembra quem eram os moabitas? Moabitas eram os descendentes de Ló. Mas Ló perdeu a sua esposa. Com quem Ló teve filhos? Com as suas duas filhas. As suas duas filhas embriagam Ló, e têm relações com ele, e as duas têm filhos. Uma delas tem Moabe, e os moabitas são descendência ou são fruto desse incesto. E isso mostra pecados gravíssimos, principalmente na cultura de Israel, nessas 4 mulheres. Mas o que isso nos ensina? Isso nos ensina que Jesus é aquele que veio exatamente para salvar aquele que tem na sua história o pecado. Jesus não vem para buscar o são, o sadio, o saudável. Jesus vem para resgatar o pecador. Jesus vem para resgatar aquele cuja história é manchada pelo pecado. E é por isso que essas mulheres são também apresentadas. Mas essas mulheres também nos ensinam o sustento da história pela providência de Deus. Olha para essas mulheres. Uma tem que dormir com seu sogro, a outra é resgatada como prostituta, a outra é fruto de um adultério, a outra vem de um incesto. Mas em todas essas coisas a providência de Deus sustenta a história. E Jesus nasce apesar de todas as estratégias e tentativas de Satanás em destruir essa história, e apesar de todos os pecados e falhas dos homens, Deus, na sua providência, sustenta a história para cumprir cada um dos seus propósitos. Isso deveria fazer o nosso coração descansar, irmãos, porque mesmo com todas as lutas e pecados envolvidos nessa genealogia, nós estamos falando de 4 mulheres, mas os homens eram piores ainda nas suas histórias, mas Deus, na sua infinita misericórdia e com sua providência, sustentou a história, e mesmo com uma realidade tão pecaminosa quanto essa, Cristo vem para salvar a humanidade. São algumas das lições que nós aprendemos. Um dos reis, entre os reis que são apresentados aqui em Mateus, um nos chama a atenção: Manassés. Segundo Crônicas, capítulo 33, diz que Manassés foi um dos piores reis da história de Israel. Para você ter uma ideia, Manassés oferece seu filho em sacrifício a outros deuses. Oferece o filho em sacrifício. Ele faz com que o povo de Israel desvie do Senhor e busque outros deuses, ergue altares para adoração de outros deuses, e por isso ele é levado cativo para a Babilônia. E lá ele se arrepende. E no seu arrependimento, Deus restaura Manassés, traz de volta a Israel, e Manassés faz parte agora da genealogia de Jesus. E essa é a história que resume a história de todos na genealogia. Eles só estão aqui porque Deus os resgatou. E essa é a nossa história também, irmãos. Nós só estamos aqui porque Deus nos resgatou. Nossa confiança, nossa esperança, nossa certeza está em que fomos resgatados pelo Senhor. Por pior que seja a nossa história, a história de Manassés nos mostra que há perdão, que há restauração para todo aquele que se arrepende do seu pecado. E é isso que nós aprendemos através da história desses homens, através da história desses reis. Bom, alguns aqui nós nem sabemos quem são. Depois do exílio da Babilônia, a gente não conhece nenhum nome. Nenhum desses nomes é apresentado em nenhum outro livro histórico, em nenhum outro relato, por nenhum outro historiador. Só Mateus tem essas informações aqui, nos dá essas informações, mas nós não temos nada sobre a história desses homens. Mas eles fazem parte da genealogia de Jesus. Alguns reis são omitidos aqui. Por exemplo, alguns reis que tinham conexão com Jezabel e com Acabe.
eles são omitidos. 3 reis, pelo menos, são omitidos aqui. Ou seja, Mateus não apresenta todos os nomes, ele apresenta aqueles que ele entende que são importantes para cumprir o seu propósito de mostrar a linhagem real de Jesus. Em outras palavras, eles tiveram propósitos. Lucas, o propósito de apresentar um relato histórico. Mateus, de apresentar um relato da genealogia, da descendência, ou melhor, da ascendência davídica que Jesus tinha, ou seja, veio de Davi, ele tinha descendência real, por isso ele tinha direito ao trono, a ser rei de Israel. Lá na frente ele vai ser identificado várias vezes como rei de Israel. Mas e qual é o propósito de Deus em nos dar esse texto? Por que o Novo Testamento abre assim, gente? Por que o Novo Testamento não abre com uma aparição triunfal de Jesus? Chegou Jesus, agora tudo mudou. Mas uma genealogia dessa, com um monte de nomes que nós não temos nem informações sobre essas pessoas, não dá nem para ser provado. Se você for olhar isso aqui, tentar provar, você vai ver falhas nessa genealogia propositais. Mas se você quiser um conteúdo histórico, vai ter falhas como alguns reis não apresentados. Qual o propósito de Deus em nos dar esse texto? É isso que eu quero mostrar para você com as aplicações. E eu quero, nessa noite, compartilhar 3 aplicações com você e eu termino essa mensagem. Ok? Vamos lá? Primeira aplicação, ou seja, primeiro ensino que nós extraímos do texto. Isso é uma aplicação, é um ensino que nós extraímos do texto que nós podemos usar na nossa vida cristã. Primeira dessas aplicações, há uma história por trás de você. Às vezes nós esquecemos isso, irmãos. Às vezes nós nos sentimos como um ponto isolado no meio de todas as coisas que estão acontecendo. Às vezes parece que nós simplesmente nascemos e não há por trás de nós nada que preparou o momento do nosso nascimento, nada que sustente o momento do nascimento, e parece que a gente está só sobrevivendo aqui. Todos têm uma história. Até mesmo Jesus tinha uma história, e ela é apresentada aqui nas genealogias. O que Deus queria mostrar em primeiro lugar é que Jesus não é fruto do capricho nem do desespero do Pai. Não foi simplesmente a lei foi enviada, mas o povo não conseguiu cumprir a lei, o judaísmo fracassou e agora de repente Deus, numa tentativa de resgatar a humanidade, envia Jesus. Ao contrário disso. O que os evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas, apresentam é que esse momento cumpre a plenitude do tempo. Deus havia preparado esse momento. Deus trabalhou para que esse momento se desenvolvesse. Deus desenvolveu a história para que esse dia chegasse, o dia do nascimento de Jesus chegasse. Há uma história por trás de cada um de nós também, irmãos. Mas uma história que Deus está escrevendo, uma história que Deus está sustentando. Essa ideia que nós temos de que a nossa vida é um livro em branco, que nós podemos escrever a história, isso é uma tolice. Porque não existe nada que nós possamos escrever por nós mesmos a parte de Deus. A história que está sendo escrita em nossa vida não é só nossa. Ela está sendo escrita primariamente pelo Senhor sobre nós. Primariamente por Deus sobre nós. É Deus que sustenta tudo. Só como exemplo, rapidamente, a história de Judá, que depois tem um filho com Tamar. Judá teve 3 filhos. Você vai encontrar isso lá no livro de Gênesis. Judá tem 3 filhos. E aí Tamar casa com o filho mais velho de Judá. E aí ele morre. E a lei dizia que quando o filho mais velho casava e morria sem ter filhos, o próximo irmão deveria casar com a esposa dele, ter filhos, e esse seria o filho do irmão que morreu. Então seria a herança do irmão que morreu. Bom, o segundo irmão casa. E quando o segundo irmão casa, ele não queria dar ao nome do seu irmão mais velho descendência. E aí, então, quando ele tinha relações com a sua esposa, ele não permitia que ela tivesse filhos. Deus o castiga e ele morre. Muito bem.
O que dizia a lei? O terceiro filho tinha que casar com ela. Mas aí Judá pensa assim: essa mulher é uma viúva negra. Casou com meu filho e meu filho morreu. Eu já perdi 2 na mão dela. Já é difícil gostar da nora. Gostar da nora depois de 2 filhos morrerem. Judá simplesmente foi humano. Ele não foi absolutamente nada diferente do que qualquer um de nós provavelmente teria sido. Dificilmente algum de nós teria dado o segundo. Mas ele deu o segundo. E na hora do terceiro ele ficava enrolando, dizendo: ele é muito novo, uma hora você vai ter com ele. E aí Tamar diz: olha, ele está pecando contra o Senhor e eu não vou ter descendência. E aí ela arma uma situação, se fingindo de prostituta, faz com que o seu sogro deite com ela e ela engravida. Agora, pare para pensar, irmãos. Talvez para você seja uma história bizarra essa. Quem é a descendência de Jesus aqui? A ascendência? Judá. E depois você vai encontrar no versículo 3 que Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E se Tamar não tem filhos? Quem é a ascendência de Jesus? Ainda que tenha sido a coisa mais absurda para nós, Deus estava sustentando a história para que chegasse a plenitude do tempo e Jesus nascesse. O que Tamar fez foi absurdo, mas o que Tamar fez, Deus usou para sustentar a história. É tolice nossa imaginar que nós escrevemos nossa história sozinhos, irmãos. É tolice nossa imaginar que por trás de nós não há uma história já sendo escrita pelo Senhor. Há uma história já sendo escrita por Deus sobre cada um de nós, irmãos. Não seja tolo de imaginar de forma diferente. Eu quero citar 2 versículos para você. Primeiro, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus está falando isso para Jeremias. Não é um texto público, é um texto para Jeremias. Mas qual é a lição que nós traemos daí para nós? Deus escreve a história. Ele não é espectador. Ele é aquele que está escrevendo. Israel teve profeta porque antes de Jeremias nascer, Deus já havia designado que Jeremias fosse profeta do Senhor. Segundo texto, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Coisa bonita da gente saber, né, irmãos? Nossa história é sustentada pelo Senhor. Nossa história não é fruto do nosso esforço sozinho. É claro que na sua sabedoria Deus estabeleceu que nós tivéssemos responsabilidade pelos nossos atos e que eles fossem como sementes naquilo que nós vivemos. Mas eles não existem à parte de Deus. Deus é quem sustenta a história. Deus é quem escreve a história. É Deus quem faz com que aquilo que Ele propôs se cumpra. E mesmo quando nós temos um relato de tantos reis maldosos, de tantos reis cruéis, de tantas mulheres, de tantos homens pecadores, nós encontramos um Deus que sustenta todas as coisas, porque por trás de nós há uma história. O que nós somos hoje, irmãos, é, em parte, fruto de decisões de outras pessoas. Decisões dos nossos avós, dos nossos pais, de pessoas que trouxeram a nós alegrias, tristezas, vitórias, derrotas. Mas mesmo assim, essa história sempre esteve debaixo do governo e da soberania de Deus. Não culpe o acaso por aquilo que você está vivendo. Não culpe outras pessoas por aquilo que você está vivendo. Sua história está perfeitamente sustentada pelo Senhor. E se você perguntar para mim, mas isso que eu estou vivendo não pode ser sustentado pelo Senhor, leia a Bíblia, meu irmão, e você vai ver quantas histórias piores que a sua foram sustentadas pelo Senhor. Quantas histórias mais difíceis do que a sua foram sustentadas pelo Senhor. Quantas histórias de morte,
de dor, de angústia, de tristeza profunda estão relatadas nas Escrituras, e a palavra de Deus mostra que Deus sustentou todas essas histórias. É claro que pessoas ao seu redor têm influência sobre a sua vida, é claro que realidades ao seu redor têm influência sobre a sua vida, mas para de culpar tudo à sua volta e comece a caminhar crendo que o Senhor é quem sustenta a sua vida. O Senhor é quem sustenta a sua história. O Senhor é poderoso para fazer da história mais desgraçada do mundo uma história de vitória, uma história de perseverança, uma história de glória ao seu nome. É isso que Deus está fazendo aqui. De um monte de homens perversos, pecadores, homens que de forma alguma amavam ao Senhor, alguns sim, mas uma parte deles de forma alguma amavam ao Senhor. Dessa história, Deus traz o seu Filho para a redenção da humanidade. Não há história que seja tão terrível que não possa ser consertada pelo Senhor, que não possa ser transformada pelo Senhor. Segunda aplicação: o homem é frágil e passageiro. Olha a história desses homens aqui, todos passaram. O que todos eles têm em comum é isso: todos já morreram. Independente do quanto nós sabemos deles, do quanto nós sabemos das suas vidas, independente de coisas que eles fizeram, independente do nome que eles tiveram, da fama que eles tiveram, dos pecados ou da obediência que eles viveram, todos já passaram. Essa genealogia é um lembrete para nós, irmãos, que o homem é frágil e passageiro. Nós temos pessoas aqui com nomes grandiosos, já passaram também. Nós temos desconhecidos, mas já passaram também. A vida é frágil, a vida é passageira. Mas, ao contrário do que se pode pensar, isso não deveria gerar em nosso coração nenhum sentimento de angústia ou tristeza. Ao contrário, nosso coração deveria ser cheio de gratidão e de alegria, porque num mundo de tanta morte e desilusão, nós temos a certeza da presença do Senhor sobre a nossa vida. No mundo de tanta dor, de tanta angústia, é a presença de Jesus que nos sustenta. Sustenta todo o tempo, nessa vida e na vida eterna. Nós temos a promessa de ressurreição, irmãos. Enquanto muitas pessoas se desesperam com a proximidade da morte, a proximidade da morte para nós só clareia a certeza que nós seremos reunidos com o nosso Senhor. O Senhor é quem nos sustenta. Nós vivemos porque somos sustentados por Ele. A nossa fraqueza e a nossa limitação não deve trazer sobre o nosso coração angústia. Ao contrário, deve trazer sobre o nosso coração esperança. Porque quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. É por isso que Paulo pode dizer, numa das suas cartas, olha, eu estou em dúvida, porque eu gostaria de morrer e ir para o Senhor, mas ao mesmo tempo estar com vocês para mim é muito bom. Ele diz, vivendo ou morrendo, seja como for, eu pertenço ao Senhor e o meu coração está em paz, porque eu sei que Ele sustenta a minha vida e que minha vida não é sustentada pela minha fragilidade, nem é sustentada pela realidade passageira que eu sou e que eu vivo. Quantas coisas já passaram na nossa vida, irmãos? Quantas pessoas já passaram na sua vida? Quantos? Você que tem um pouquinho mais de idade, você lembra da época da escola, onde a escola tinha nomenclaturas que nem tem mais, como primário, colegial e coisas desse tipo? Nem existe mais essa nomenclatura. Você lembra desse tempo? Quantos são os amigos que você tem ainda hoje? Quantas são as pessoas com quem você se identificou profundamente naquela época e passaram? Porque a nossa vida é assim, irmãos. Nossa vida é frágil. Nossas realidades não se sustentam por si só. Tudo é passageiro na nossa vida. A única certeza eterna que nós temos é que o Senhor está conosco. E nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Olha o que Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 14. Porque eu vivo, e aí Jesus está falando da ressurreição, que nós temos a informação nos evangelhos, ou seja, porque Ele vive, porque eu vivo, vocês também viverão.
Essa é a nossa esperança. O homem é frágil, o homem é limitado, o homem é passageiro, mas porque Cristo vive, nós viveremos também. Nosso coração pode descansar, nós podemos ter gratidão ao Senhor por tudo aquilo que nós temos vivido. Amém? Em último lugar, talvez onde eu gaste um pouquinho mais de tempo, só Jesus pode vencer a corrupção do coração humano. E aqui, irmãos, eu queria que você me desse um pouquinho de atenção, porque entendo eu que essa talvez seja para nós a principal lição que nós podemos tirar dessas genealogias. Existem muitas teorias sobre o comportamento humano. Tem muitas teorias sobre por que a pessoa é do jeito que é. Por que a pessoa faz o que faz. Por que a pessoa age daquele jeito. Nós mesmos temos as nossas próprias. Antes de eu entrar nas mais famosas, nós temos as nossas próprias. Não temos? Nós não vivemos dizendo assim, fulano fez isso comigo, por isso que eu sou assim. Ou meu pai era assim, por isso que eu sou assim. Você não vive morrendo de medo de que coisas que seus pais viveram, você viva também. Nós temos nossas próprias teorias. Nós vivemos buscando respostas por que nós somos como somos. E por que outras pessoas são como são. Existem muitas teorias para isso. Nos últimos, talvez, 200 anos, 3 principais teorias foram apresentadas. A primeira dessas teorias foi apresentada no início do século XIX por Karl Marx, que criou o marxismo e que é um nome muito forte dentro desse grupo que gosta e que aprecia o comunismo. Ele é um ícone dentre eles. Mas ele dizia o seguinte, que são as relações sociais que nos moldam. São o que a gente vive na sociedade é que nos moldam. Então, ele dizia alguma coisa do tipo, olha, se você crescer dentro de um ambiente desprivilegiado, numa favela, onde você vai ter uma série de situações horríveis, você não tem chance. Você já está destinado a viver uma realidade que seja fruto disso, porque são as relações sociais que moldam quem nós somos. Por isso ele dizia que as classes deviam lutar umas com as outras. A classe operária deveria lutar com a classe rica para tomar a riqueza dessa classe e poder então mudar de classe. Ele não acreditava numa mudança como fruto do trabalho, porque para ele, quem nasceu numa favela, quem nasceu desprivilegiado, quem não teve a oportunidade de estudar, esse está perdido. Então ele dizia, olha, a única forma de mudar a sociedade é equilibrar as coisas. O discurso é até bonito, mas a forma de fazer isso é que nunca funcionou. E aí nós acabamos acreditando nisso. Aí as pessoas falam para nós algumas coisas, nós dizemos assim, você diz isso porque você não cresceu onde eu cresci. Você acha que eu não estou fazendo isso desse jeito, mas é porque você não sabe a vida que eu vivi. Se você soubesse o que eu vivi, onde eu cresci, quando eu abria a porta, ao invés de ter uma paisagem, eu tinha um esgoto diante de mim, onde eu caminhando pelas ruas, tudo o que eu via eram drogas, álcool, violência. Se você tivesse vivido nesse ambiente, crescido nesse ambiente, você saberia o que eu passei e você saberia porque eu sou assim. Essa é a primeira teoria, porque as pessoas são do jeito que são. E aí o negócio se desenvolve um pouquinho, e aí vem o tal do Freud, né? O pai da psicanálise. E aí o Freud, então, vem começando a explicar, desenvolvendo melhor até essa ideia do Marx, mas explicando um pouquinho melhor, dizendo que nós somos frutos do ambiente em que nós vivemos também. E não só agora as relações sociais, mas as relações familiares. E aí ele dizia assim, olha, se você tem um pai alcoólatra, você está fadado, uma hora você vai ser. Se você viveu numa família onde só havia briga, quando você constituir sua própria família, sua família vai ser isso também, porque é só o que você sabe ser como família. E aí ele então dizia que aquele ambiente em que nós crescemos é um ambiente que nos torna. Então nós somos o que somos por causa desse ambiente. Então, o que os nossos pais, avós e outras pessoas próximas fizeram conosco é aquilo que determina o que nós vamos ser na nossa vida adulta. Uma terceira teoria, já um pouco mais nova, mas também muito abraçada, é a teoria da genética. É a teoria que diz que aquilo que os seus pais passaram para você fisicamente é o que você vai ser. Então, se o camarada tem propensão ao suicídio, o pai suicidou, o avô suicidou, você pode esperar o dia que o filho vai suicidar.
Ou seja, aquilo que fisicamente é passado, essa a gente acredita um pouquinho mais, não é? Que se você tem a oportunidade de olhar para os seus pais, de olhar para você, você vai ver um monte de coisa parecida. Não vai? E aí você muitas vezes olha para os pais, vê um defeito e diz, rapaz, que defeito. E você olha para você, é o seu. Acontece isso. E aí a gente começa a acreditar nessa teoria, dizer, realmente é genética, é DNA. Isso está no DNA do cara, não dá para mudar. E aí quando a gente junta todas essas teorias do comportamento humano, a gente acha que as pessoas são do jeito que são por causa disso. E aí nós vamos querer mudar como? Nós vamos inventar quebra de maldição hereditária. Por quê? Porque lá na família o pai suicidou, o vô suicidou, quer dizer, o vô suicidou, o pai suicidou, o filho vai suicidar. Se você não quebrar isso, você vai suicidar também. E aí a gente vai fazer quebra de maldição hereditária. Aí a gente vai dizer para as pessoas que elas têm que tomar cuidado com as pessoas com quem casam, porque ela vai ser aquilo que os pais são. Então você quer saber se seu noivo ou sua noiva vai ser gente boa? Olhe para os pais e veja como os pais são, porque quando envelhecer vai ser igualzinho. Quando é jovem ainda tem um pouquinho de força para lutar contra isso, mas quando vai envelhecendo, a força vai diminuindo e o DNA vai aparecendo ainda mais. Então você quer uma esposa chata igual a sua sogra? Não quer? Não casa. Porque se casar vai ser igual. É isso que a gente vai acreditando, irmãos. Só tem um problema disso. Sabe o que esse texto mostra? Esse texto mostra DNA bom dando filho ruim. Esse texto mostra DNA ruim dando filho bom. Esse texto mostra pai idólatra tendo filho de Deus. Esse texto mostra homem de Deus tendo filho idólatra. Esse texto aqui mostra pessoas crescendo em palácios e sendo homens completamente longe de serem homens de Deus. Nós temos mulheres prostitutas que têm na sua descendência o rei Davi, Jesus Cristo e outras pessoas tão grandiosas como nós temos apresentados aqui. Ou seja, essas teorias não funcionam aqui. É claro, eu não estou dizendo que essas teorias não tenham nenhum valor. É claro que tem DNA, tem alguma influência do DNA. É claro que tem influência do ambiente social que nós vivemos. É claro que o ambiente familiar vai influenciar na vida que nós vamos viver. É claro que vai, mas isso não determina. Sabe o que nós aprendemos? E a partir daqui o Novo Testamento vai ensinar em cada ponto, em cada frase, em cada versículo, em cada capítulo, que o homem é corrupto porque essa é sua natureza. O homem é corrupto porque ele é gerado assim. O homem é corrupto não é por causa do ambiente, não é por causa da família, não é por causa do seu DNA. É porque a sua natureza é inclinada sempre e somente para o mal. Enquanto nós não aprendermos isso, nós não vamos conseguir lidar com a realidade do pecado na nossa vida de forma eficiente. Porque nós continuamos achando que aquilo que nós estamos vivendo é injusto porque eu sou boa pessoa. Nós continuamos achando que Deus deveria me dar mais do que dá porque eu estou fazendo as coisas certas. Nós começamos a achar que Deus deveria ter mais misericórdia com a gente porque eu estou me esforçando ao máximo e Deus deveria entender isso. Mas nada disso serve para absolutamente nada. Porque o coração do homem é sempre e somente inclinado para o mal. Essa é a grande lição dessa genealogia. Os que viveram diante de Deus foi porque Deus os trouxe para perto. E os que viveram longe de Deus é porque Deus os deixou ao seu próprio coração. Essa é a realidade da nossa vida. Essa é a realidade do nosso coração. Se Deus não nos trouxer para perto dele, nenhum de nós terá o coração transformado. Não importa o ambiente que nós vivamos, não importa a família que nós tivemos, não importa o DNA que está sobre nós, nós não
faremos a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é uma escolha humana. Fazer a vontade de Deus não é uma capacidade humana. Fazer a vontade de Deus é uma capacitação sobrenatural de Deus sobre cada um de nós. Nós precisamos reconhecer que o nosso coração é esse coração mau, corrupto, porque só no dia em que nós reconhecermos verdadeiramente isso, é que nós vamos encontrar o dia de buscar no Senhor redenção para esse coração. Essa é a grande lição de Manassés. Manassés por si só foi o pior rei de Israel. E Deus faz o quê? Deus o disciplina. Ele vai, leia 2 Crônicas, capítulo 33, uma história muito bela. Ele peca de todas as formas que você pode imaginar. E ele é levado para a Babilônia, cativo, prisioneiro. E lá ele se arrepende. E lá o Senhor o alcança. Lá o seu coração de pedra é transformado por um coração de carne. E nesse momento ele pode se arrepender diante do Senhor. E quando há arrependimento, a transformação, Deus o traz de volta. E ele se torna parte da genealogia de Jesus. Essa é a história de todos. É a história de Raabe, é a história de Tamar, essa é a história de Davi, essa é a história de Salomão, essa é a história de Batseba, essa é a história de todos os reis que são listados aqui. Aqueles que caminharam diante do Senhor, foi porque o Senhor os trouxe para perto dele. Aqueles que o Senhor os deixou ao seu próprio prazer, são aqueles que viveram as piores realidades que um homem pode viver. Viveram seus pecados abundantemente. Por isso, irmãos, não esqueça, só Jesus é capaz de transformar a corrupção ou de vencer a corrupção do coração humano. Nós não vencemos isso pela nossa própria força. Nós não vencemos isso por sabedoria humana. Nós não vencemos nosso pecado porque nós sabemos que temos que vencer e agora todas as coisas vão ser melhores. Nós vencemos o nosso pecado ao nos submeter àquele que já o venceu na cruz do Calvário, que ressuscitou diante do Pai e que hoje intercede por nós à direita do Senhor. Nós só podemos vencer o nosso pecado nos sujeitando ao Senhor, nos submetendo ao Senhor, vivendo uma vida de sujeição à verdade de Deus. Por isso eu queria terminar dizendo duas coisas. Primeiro, a você que já é cristão, que já se rendeu ao Senhor, não esqueça disso. Você é o que você é hoje porque é isso que o Senhor está fazendo na sua vida. Enquanto essa sujeição continua, a vida que você vive continua. Nessa genealogia nós temos diversos exemplos de pessoas que se afastaram do Senhor, exatamente no momento em que a sua sujeição se afastou do Senhor. Se nós vivermos aquilo que o nosso próprio coração nos guiar, nós seremos como esses homens que se desviaram do Senhor, que se afastaram do Senhor e que mergulharam no pecado. Nós não somos livres do pecado porque nós somos bons. Nós somos livres do pecado porque o Senhor tem nos sustentado, vencendo o pecado sobre nossas vidas. E para você que ainda não entregou sua vida ao Senhor, que não se rendeu ao Senhor, que não reconheceu o Senhor sobre a sua vida, não esqueça disso. Toda luta que você fizer, toda batalha que você travar, toda luta que você tentar vencer pela sua própria força, só vai frustrar ainda mais você. A sua vitória não está no fato de você saber o que tem que fazer ou de você ter força de vontade. A sua vitória está na graça de Deus que sustenta a vida daquele que nele confia. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, é isso que você tem que fazer, se render a Ele e confiar na graça dEle, porque só a graça do Senhor é capaz de sustentar qualquer um de nós em vitória. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Deus nos dê a capacidade de confiar na sua graça e dele depender todos os dias da nossa vida, para que a nossa história seja uma história de louvor ao Senhor, não de afastamento, de derrota, de perda,
de pecado, mas de vitória diante de Deus, para a glória de Deus.